Salve, salve, galera! Tá começando mais um Podzão, podcast de esportes aqui do portal Roma News. Este é mais um produto RomaCast e hoje vamos debater a terceira rodada do Campeonato Paraense de 2024 com um convidado especial, Júlio César Nunes, técnico da Tuna Luso Brasileira. Fica por aí, se liga, deixa o like nesse vídeo, segue a gente aqui também no canal do YouTube e dá aquela moral nas nossas redes sociais, Instagram e Facebook. Tá começando mais um Podzão. Começamos hoje, dia 29 de janeiro de 2024, segundo semestre já de janeiro, não acaba, né, o mês, todo mundo liso já que não vira o mês, e a gente começa mais um Podzão, e hoje a mesa tá recheada, temos vários convidados, o de sempre, o Lucas Neves, o Luquita do portal Roma News. E aí, como é que tá, mano? Tudo bom? Valeu, vamos lá, tamo junto, né? Fim de semana de descanso aí, de folga, começar a semana com tudo. Sorte tua, quem tava de plantão era eu. Ronaldo Santos, Ronaldão da NBet, primeiro em 2024. E aí, Ronaldão, como é que tá? Tava esperando o convite, sacana. Obrigado, tu me convida. Obrigado. Está na mão deste senhor agora aqui, não tá? transfira a sua responsabilidade. Passei meu bastão pra ele. E aí, Ronaldão, tudo bom, mano? Tudo tranquilo, bom dia. Vamos lá, vamos falar de esporte, né? Isso, exatamente. Vambora. Júlio César Nunes, técnico da Tuna Luso Brasileira, teve a primeira vitória nesse final de semana no Campeonato Paraense. Muito obrigado por ter vindo até aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está assistindo e vai acompanhar esse bate-papo com a gente aqui hoje. Prazer estar falando com vocês, Alexandre, Lucas, Ronaldo. Sempre é bom falar de futebol, né? Então a gente está sempre participando aí e o pessoal que está ouvindo também, a gente está disponível. O Júlio César, remanescente do ano passado na Tuna Luso Brasileira, né? Infelizmente não conseguiu acesso com a Luso ano passado. Primeiro mata-mata, né? A Tuna foi eliminada, mas renovou com a diretoria da Águia Guerreira do Souza e começa esse trabalho para 2024. Obteve ontem a primeira vitória, né? Venceu o Cametá por 3-0, inclusive passar a rodada, tá? A gente teve na abertura Caeté e Canaã 1-1. O Águia sendo derrotado para o Paysandu e aí caindo o segundo técnico no Parazão, né? Rafael Jaques foi demitido, Nicolas marcou 2 gols, o Brian Borges também anotando nessa goleada do Paysandu para cima da Tuna. O Santa Rosa vencendo o Castanhal e afundando o Japim na lanterna. Tem apenas 1 ponto conquistado o Castanhal. A Tuna vencendo o Cametá por 3-0, né? Jogo lá no Souza também goleando. O Bragantino fazendo 2-1 no São Francisco. E a partida entre Tapajós e Remo foi adiada. Esse jogo será somente no dia 14 de fevereiro. Vitória para aliviar um pouco os ânimos. A Tuna tá no campeonato, né, Júlio César? É um campeonato difícil, né? A gente percebe que muitos empates nas primeiras rodadas, muito parelho. Hoje percebemos momentaneamente o Castanhal na lanterna, mas é uma equipe que investiu, tem jogadores experientes e uma rodada pode mudar tudo. Então a gente tem que estar atento. É um torneio, eu falo isso para os atletas diariamente. A gente precisa jogar cada jogo como se fosse uma final. E a gente já tem agora 2 pedreiras pela frente, né? Castanhal, depois o Remo. E a gente tem que estar muito concentrado, porque muda muito rápido, né? A gente conseguiu agora estar na terceira colocação, mas o futebol, o importante é como termina e não como começa. Então o nível de concentração tem que ser alto em todas as partidas e a gente espera que agora, com essa vitória, a gente dê essa liga, comece a ganhar essa confiança e embalar, né, durante o campeonato. Aquele velho papo da imprensa, né? Se o campeonato terminasse hoje... Mas não termina, né? Se terminasse hoje, tinha que ir pro tribunal para decidir tudo. Fiquem à vontade para fazer perguntas pro Júlio César, rapaziada. Júlio, queria te agradecer mais uma vez a tua presença. Eu queria começar te perguntando se o foco principal da equipe vai ser garantir vaga na Série D? Vocês sonham em ser campeão paraense? Ou então o pensamento é jogo a jogo, pés no chão e fazer um bom campeonato? Acho que pés no chão, né? A gente tem que avaliar todo o contexto. Hoje a gente não tem um dos maiores investimentos, né? A gente sabe que Remo e Paysandu estão muito na frente, a Águia também tem um valor bem considerável de folha, até o dobro da nossa folha, e outras equipes do interior também. Mas a Tuna é uma equipe da capital, uma equipe de camisa, né? De tradição. A gente espera, sim, conquistar calendário para a Tuna Luso. A Tuna, infelizmente, só tem o estadual 2024, precisa ter futebol o ano todo, e para isso a gente vai precisar chegar
no mínimo, né, na semifinal aí para garantir Copa do Brasil, Série D para 2025. Então esse é o principal objetivo. Claro que falando profissionalmente para os atletas que chegaram, a comissão, a gente pensa em fazer um grande campeonato jogo a jogo e por que não? Pensando, né, crescendo dentro do campeonato, surpreender. Então é dessa forma que a gente pensa, com muito pé no chão, humildade, mas trabalhando muito e confiando no nosso trabalho. Ronaldão, fica à vontade. Não, na realidade é interessante de falar como que foi o desempenho da Tuna no último jogo contra o Cametá, onde a gente conseguiu ver, enfim, um conjunto da Tuna ali com uma transição muito interessante dos setores, envolvendo o Cametá de toda uma forma, né? Eu acompanhei esse jogo e realmente é notória a evolução que a Tuna está tendo. Eu queria perguntar para ele o que teve de diferente em relação ao ano passado com relação a esse ano, nesse planejamento da Tuna? Claro, né? Tu chegaste na Tuna já pegando o ônibus andando, né? Teve que trocar o pneu do ônibus andando, no modo de dizer. Creio que essa seja uma das diferenças, mas teve alguma coisa também que você pode destacar positivamente em relação ao planejamento da Tuna para esse ano? Na Série D, o desafio foi bem grande. Nós chegamos em abril, aqui em Belém, nós éramos o 4º treinador da Tuna Luso no ano, né? Então, estava bagunçada a casa, a gente teve que rapidamente arrumar, trazer jogadores. Destacar também que teve uma troca na diretoria de futebol, com a chegada do Éder e do Vinícius, que mudou a forma de pensar futebol. E aí nós conseguimos, com semanas cheias, ir trabalhando e ajustando a equipe dentro do campeonato. E aí foi detalhe, né? A gente sabe que o mata-mata tem a sua particularidade. A gente acabou caindo para uma grande equipe, né? Que é campeã estadual do Maranhão, o MAC, né? E que está fazendo uma grande campanha lá no estadual atualmente. Mas faz parte, né? A gente conseguiu ter esse segmento, essa sequência. Isso é importante para o treinador, porque aí já conhece os atalhos, conhece a diretoria, conhece o clube, a cidade, já estava adaptado. Então, foi mais fácil de nós montarmos o elenco juntamente com a diretoria. É o meu primeiro estadual, primeiro paraense, então eu fui buscar muitas informações com a própria diretoria, com pessoas que já participaram, com outros treinadores, e montamos um elenco dentro do perfil do campeonato. Então acho que esse foi o diferencial. Claro que todo treinador gostaria de ter tido até mais amistosos durante a pré-temporada, que iam me dar mais parâmetro para fazer esses ajustes que eu tive que fazer nas primeiras rodadas, né? A gente teve que trocar ali a equipe, 1, 2 peças dessa segunda para a terceira, que faz parte, o treinador tem aquele modelo de jogo na cabeça, ele instiga isso na pré-temporada, mas depois, durante a competição, nós temos que ir ajustando. E deu muito certo para essa terceira rodada, deu uma liga boa. Além do placar, teve desempenho, então teve solidez defensiva e teve movimentos ofensivos, jogadas trabalhadas. Isso que deixa o treinador satisfeito. Júlio, a gente houve recorrentes reclamações de técnicos ao redor do Brasil sobre como o futebol brasileiro é uma máquina de moer técnicos, né? Tu falaste que o campeonato é muito curto. Nesse final de semana a gente vai para metade do campeonato, praticamente 4 rodadas, né? Para quem não for chegar nas fases finais, já está na metade. São 8 rodadas só, fase de classificação. Na segunda rodada, o Ildemar largando o comando técnico do Cametá, alegou problemas pessoais. Na terceira, o atual campeão paraense demite o Rafael Jaques. Como que tu enxerga tantos técnicos já saindo com 3 rodadas? Não é muito pouco para mostrar, principalmente levando em consideração que, na maioria dos casos, as pré-temporadas são curtas, os times do interior até se apresentam um pouco antes. Por exemplo, Águia e Canaã tiveram a decisão da Supercopa na primeira quinzena de janeiro já. Então teve que se reapresentar um pouquinho antes. Mas como que tu enxerga isso, regionalizando um pouco mais, né, trazendo para a realidade do nosso estado aqui do Pará? É um assunto que a gente sempre levanta, né? Nós, treinadores, defendendo a nossa classe, tem a parte dos clubes também que defendem que precisam ter o resultado. Muitas vezes os treinadores precisam se descaracterizar daquilo que eles acreditam ser ideal em função do resultado.
porque é um torneio, como você citaste. Então a gente precisa entender rapidamente o que o campeonato está pedindo, o que a equipe está necessitando e trocar. Não dá para insistir muito. É uma roleta russa, os campeonatos estaduais, campeonatos que com 8 jogos apenas acabam o ano para o clube. Então a gente precisa ter essa ideia, o treinador tem uma ideia de jogo, imagina que vai se encaixar com as peças que ele contratou, que é uma mecânica dentro dos setores. Começa os jogos, você precisa muitas vezes rapidamente trocar e torcer para dar certo, né? Porque tem muitas coisas que você não controla. Tem o adversário, tem o campo, tem a parte do jogo mesmo, que são coisas que fogem do nosso alcance. E muitas vezes quem paga esse preço é o treinador, com demissões rápidas, com 2 rodadas, 3 rodadas em campeonatos estaduais. Esse é um problema constante que vai acontecer e continua acontecendo no nosso país. Vejo que num campeonato maior já se tem um pouquinho mais de tempo, mas ainda assim muitas diretorias são movidas na emoção, né? Poucas diretorias estão no dia a dia acompanhando o trabalho, acompanhando a gestão desse treinador, se ele consegue ter o comando no vestiário, se está tendo o entendimento do elenco, daquilo que o treinador está passando, como é o dia a dia, né, os trabalhos. Acho que isso é importante no momento de uma avaliação e de uma decisão de trocar ou não. Júlio, queria te perguntar agora a questão dos jogadores da base, né? Que a Tuna Luz foi campeã paraense sub-20, depois de muito tempo, né? Como vai ser essa questão de aproveitar os jogadores da base? E esse é um assunto bem importante que você levantou, porque é um assunto também delicado para o treinador. O treinador precisa dar resultado para o clube num curto espaço, né? O objetivo do clube, por exemplo, trazendo para a Tuna, é conseguir calendário. Então a gente não pode jogar uma responsabilidade toda nesses meninos jovens, porque muitas vezes você queima etapas, você coloca esses meninos e eles não dão resultado, e aí a própria imprensa, a própria torcida acaba queimando esses meninos numa avaliação precoce, e o próprio elenco muitas vezes perde a confiança num menino que entra mal no jogo. Então o treinador ele tem que ter esse feeling de saber em que momento lançar um menino, em que momento lançar em determinado jogo. O jogo já está praticamente resolvido, 2-0, 3-0, vamos colocar um menino aqui 15, 20 minutos para ele pegar confiança, mas não num jogo muitas vezes pegado, que está 0-0, que precisa uma responsabilidade maior. Outro assunto, é diferente você lançar um goleiro, um zagueiro, do que lançar um jovem no ataque. A responsabilidade de um erro lá na frente é diferente do que lançar um jogador mais jovem no setor defensivo. Então são fatores que o treinador precisa estar atento, precisa ir amadurecendo esses atletas, lançando aos poucos, mas não jogar uma responsabilidade grande neles. Quem tem batido muito nessa tecla é o Catalá do Remo, né? Ele fala: a gente pode começar a botar uns garotos sim, mas a torcida e a diretoria precisam entender que oscilar é muito mais do que normal, né? Quando você é jovem, a vida oscila, né? Imagina dentro de campo em 90 minutos, Ronaldão. Eu concordo muito com isso, porque às vezes o dirigente ele se deixa levar muito pelo lado passional das coisas e não entende que existe todo um processo de maturação daquele atleta e que ele precisa passar por certas oscilações para que ele possa amadurecer profissionalmente. Eu falo muito também sobre a questão psicológica, né? Claro. Os clubes aqui, eles precisam ter esse acompanhamento psicológico, tanto o atleta da base quanto o profissional, que vai ajudar ele ali no rendimento do trabalho. Eu não esqueço um jogo que teve agora, acho que foi do próprio Fluminense, da final da Libertadores, em que o John Kennedy dá um abraço na psicóloga dele, do clube, por conta disso, que ele teve uma semana turbulenta, coincidiu na final da Libertadores e ele teve todo o acompanhamento. Faz o gol do título, né? Exatamente, faz o gol do título. Mas independente de final de campeonato ou não, a questão de você amadurecer esse atleta, de você dar condições e estrutura, não somente estrutura física, mas principalmente também a estrutura emocional para que ele possa se desenvolver, ela tem que ser dada, é fundamental. E às vezes é como tu falaste, parece aquela máquina de moer, né? Você joga o atleta ali sem, às vezes, uma base nenhuma para poder encarar aquele tipo de pressão. Alguns vão conseguir desenvolver e outros não. São Como inúmeros normal, os casos que acontecem de atletas que não conseguem render. E aí acaba voltando para a base, acaba se desmotivando e até desistindo da carreira de jogador.
Se a gente for parar para ver, é um problema nacional, inclusive, né? Não é só local aqui. Eu tava ouvindo um podcast agora de 2 torcedores flamenguistas lembrando do Matheus, o filho do Bebeto. O cara tinha a chancela do Bebeto, Sim. tetracampeão. Jogou ali no Flamengo na base, subiu e ninguém sabe por onde anda o Matheus, né, também. Então é um problema que acontece recorrente no futebol brasileiro. Passando a classificação do Parazão aqui, o Paysandu é o líder com 9 pontos, o Remo é o segundo com 6, tem um jogo a menos que o Paysandu, né? Esse duelo contra o Tapajós que foi adiado. A Tuna do Júlio César é o terceiro colocado com 5 pontos. O trio de aço, então, da capital paraense, liderando o campeonato, o nosso Parazão. O quarto é o Bragantino com 5º, o Caeté é o 5º com 4, São Francisco é o 6º com 3. O Santa Rosa venceu a primeira também, é o 7º com 3 pontos. O Tapajós é o 8º com 2. O Cameté é o 9º com 2. O Águia de Marabá é o 10º com 2 pontos. O Canaã é o 11º com 2. E o Castanhal é o Lanterninha com apenas 1 ponto somado. Com essas 3 rodadas de Parazão, Júlio César, eu sei que é muito fácil apontar destaques em Remo e Paysandu, que são os 2 maiores investimentos do estado. Mas quem que tem te chamado a atenção aí, seja time, seja treinador, seja algum jogador que fez brilhar os teus olhos aí, tu disputando pela primeira vez no Campeonato Paraense, né? Essa primeira experiência a gente está percebendo que é muito parelho, muito igual, muitos empates, né? Resultados muitas vezes que você pensa que não vão acontecer, acontece, né? O próprio Santa Rosa não tinha vencido nenhuma, venceu o Castanhal, que teve um investimento forte. Então isso mostra que não tem jogo fácil, vai ser tudo muito parelho. A gente foi surpreendido, né, pelo Bragantino, uma boa equipe aí que conseguiu abrir um placar de 2-0 na segunda rodada. Tivemos que correr atrás do placar. Então não tem jogo fácil. Cada jogo tem sua história e a gente tem que levar dessa forma. Cada jogo vai ter a sua particularidade, ainda mais pelas questões climáticas, né, que o campeonato exige. Cara, destaque negativo aí pro Castanhal e pro Águia de Marabá, né? Decepção. O Castanhal, antes do campeonato, a gente apontava um dos favoritos ali do interior, contratação do Felipe G2, e vem sendo lanterna. Eu acho que a competição, preocupação né? da torcida do Japim fica também por causa daquele primeiro tempo contra o Remo, né? O Castanhal, apesar do gol do Remo do Chaporã sair no final do primeiro tempo, o Castanhal bota o Remo na roda dentro do Mangueirão, toque de bola, o Remo fica ali uns 20, 25 minutos sem saber o que é o jogo, não consegue passar do meio de campo, e aí, claro, é prejudicado com um gol, enfim. O Wilton Bezerra fala isso no final do jogo, né? Falou assim, aconteceu, mas gostei do desempenho da equipe, mas aí perde pro Santa Rosa agora. Enfim, é complicado também, né? Como gerir tudo isso, porque o Castanhal tava com investimento alto e ano de centenário do clube também, é complicado, né? Um ano comemorativo também pro Japim. E aí tá na lanterna. Vai disputar oficialmente, o teu primeiro clássico, porque teve uma mudança na tabela da FPF, a 5ª rodada vai acontecer antes da 4ª, né? Mas na 4ª rodada, Remo e Tuna. O jogo tá marcado pro Bainão, se eu não tô enganado, né? Como é que tá a expectativa? A torcida já pegou no teu pé, já estão pedindo vitória contra o Remo. A Tuna tem se dado até bem contra o Remo nos últimos confrontos, deixando inclusive o Remo no caminho no Campeonato Paraense. Como é que tá essa expectativa ali pelo lado da Tuna, Júlio César? A gente primeiro pensa no Castanhal, né? Depois nós vamos pensar no Remo. E o Castanhal, desculpa te interromper, mas justamente esse Castanhal, né? Que tá vem vindo... lanterna, que a gente falou que é a lanterna, vem pressionado. Como vocês vão encarar, né? Porque Não, o Castanhal jogo vem jogo difícil, precisam da reabilitação. O jogo é em Castanhal, né? Já está indo para a 4ª rodada, metade, né, da fase classificatória, que são 8, eles precisam desse resultado. A gente sabe que vai ser um jogo duro, muito difícil. A gente vai se preparar para isso. Em questão do jogo do Remo, eu acho que o que muda muito assim é a questão da atmosfera, de torcida, de jogar com o estádio lotado. E isso motiva a comissão técnica, motiva o atleta a dar o melhor, a mostrar o trabalho também para um time, né, grande. Então eu acredito que é o jogo que todos gostam de participar. É aquele jogo que o treinador não precisa nem motivar o atleta, ele já vai entrar para dar o seu máximo, o seu potencial, e para nós também é uma forma de nós mostrarmos o nosso trabalho, né, que nós viemos aqui para o norte do país para mostrar, abrir portas maiores também. Cara, saído com bom resultado, né, desses 2 jogos. Primeiro contra o Castanhal e depois contra o Remo, aí a equipe já tá lá em cima, né, com pensamento e também na tabela.
A gente, como eu repito, tem que ir jogo a jogo, porque cada rodada muda muita coisa, né? Hoje o Castanhal está lá embaixo, o Santa Rosa estava na lanterna, já venceu, já conseguiu dar aquele gás. Então, uma vitória num campeonato com poucos jogos, ela muda muita coisa. É claro que começa da segunda metade em diante, começa a ter o fator psicológico de quem olha a tabela lá e se enxerga nas últimas colocações, porque o campeonato vai afunilando e você já começa aquela conta de 4 tem que ganhar 3, de 4 tem que ganhar 2, e essa pressão você tem que saber gerir muito, né? E o treinador tem que ser esse gestor de pessoas, de passar confiança, manter a equipe com a cabeça no lugar. Nós tivemos uma prova disso no jogo que nós saímos atrás de 2-0. Ficou um clima um pouco tenso, a gente manteve a tranquilidade, passamos as orientações no intervalo, eles voltaram muito bem, a gente empatou e poderíamos ter virado. Então, é papel do treinador também fazer isso, né? A gente sabia, por exemplo, esse jogo agora contra o Cametá, que nós precisávamos da vitória. Se nós empatássemos, perdêssemos, íamos estar lá embaixo, né? A pressão ia ter para todos os lados. Mas a gente focou naquilo que a gente controla, que é um bom desempenho, se doar ao máximo, entrar com nível de concentração alto, e aí o resultado é consequência disso, né? Daquilo que tu controla. Mudando um pouquinho de assunto, falar sobre um dos destaques da competição, que marcou 2 gols nesse final de semana, o Nicolas. É incrível, sabe quando um é feito para o outro? Paysandu e Nicolas, né? O cara, em 3 jogos aqui no Paysandu, conseguiu fazer o que ele não fez em quase uma temporada lá no Ceará. Marcou 4 gols já marcou aqui, né, no Parazão. Marcou apenas 3 gols lá no Ceará. O brilho no olhar quando ele faz o primeiro gol contra o Santa Rosa na estreia, né? Quando casa assim, sabe, é uma coisa que parece que os astros se alinham, e aí o Nicolas parece que realmente chegou no Paysandu para se redimir, porque tinha gente que não queria a contratação dele, né, Ronaldo? Eu concordo, cara. Na realidade, o que o atleta precisa é da oportunidade, independente da posição. O Nicolas não estava passando por uma boa fase no Ceará, tinha ido para lá para justamente apagar o incêndio, né, do problema do poder ofensivo do Ceará, não deu certo, acabou negociando essa saída do Ceará e vindo para o Paysandu para justamente se reencontrar. E aqui ele consegue ter esse espaço, ele consegue ter a oportunidade que ele tanto precisava para poder fazer os seus gols. Que o atacante vive de gol, claro. E o mais interessante de tudo também é tu perceber como que ele se identificou com o esquema tático do Hélio dos Anjos. Acho que além da questão dos gols, claro, que o atacante tem que fazer, ele, para o esquema tático do Paysandu, ele tem se mostrado muito importante, seja para segurar a marcação, seja para abrir a marcação para os atacantes de ponta, porque além dele ter um bom domínio de bola e além de ter esse faro de gol, ele, na questão de posicionamento, ele também é essencial, e ele se encaixou perfeitamente naquilo que o Hélio dos Anjos propõe. Então, temos aí um casamento perfeito, né? Paysandu e Nicolas. Já teve algum jogador assim na tua carreira, Júlio, que o cara chega no clube e parece que encaixa tudo certo? O Dedé é um cara que faz muitos gols pela Tuna, né? Abriu o placar, inclusive, contra o Cametá. Das tuas experiências, assim, qual que tu consegues lembrar para contar pra gente? Só fazer um parênteses do Nicolas, que eu acompanhei lá no Sul, né? Tem uma amizade boa com ele. Ele é um jogador realmente essa característica. Ele não é um 9 parado, né? Ele abre essa movimentação, ele se movimenta, ele abre espaços para quem vem de trás e muito competitivo, né? Nesse último jogo do Águia, ele competiu o jogo todo, manteve uma intensidade alta, né? E a capacidade física dele é impressionante, né? Como ele marca e compete durante o jogo. Ultimamente, né? A gente pode pegar recentemente na Série D, o Rangel, né? Foi um jogador assim. Outro cara que tem a cara da Tuna. Tem a também, cara né? da Tuna, foi muito bem conosco. Ele teve um momento de oscilação, e até é importante ressaltar que ele perdeu o espaço nas primeiras rodadas, mas retomou por merecimento e foi um jogador bem interessante. Juntamente com o Luquinhas, o nosso meia, na Série D, foram os diferenciais aí no ataque. Luquita, tem alguma Cara, coisa? não, ressaltar essa Série D, né? Que a Tuna ficou 11 jogos invicto ali na primeira fase. Foi uma grande primeira fase, né? Aí, infelizmente, a classificação não veio no mata-mata. Júlio, como tá a mente dos atletas agora para garantir a vaga para a Série D de 2025? É um outro elenco, né? Por mais que a gente manteve a comissão e alguns remanescentes, a gente pode citar Marlon, Dedé, Pedrinho.
a gente conseguiu aí trazer jogadores experientes, né? A nossa média de idade é alta, da equipe, né, que está jogando. Claro que tem os jovens ali, da base que subiram, a média acaba baixando, mas a gente tem jogadores experientes, então eu acredito que não vai sentir jogos mais grandes, assim. A gente fez um amistoso até com o Paysandu, que teve torcida, o time se comportou muito bem nesse aspecto emocional, saiu atrás do placar, foi buscar o empate, então assim, não se, né, desestruturou em campo. O fato de ter saído 2-0 ali, o Bragantino, e recuperou também, teve uma cabeça no lugar, isso prova que é um time cascudo, né? Então a gente pensa em trabalhar primeiramente essa primeira fase, classificar, para depois pensar, né, como vai ser numa questão de mata-mata futuramente. Mas a gente sabe aí que vai ser jogos difíceis e a gente precisa ter esse aspecto mental, né, muito forte. E tem se falado muito desse assunto, né, ultimamente, o mental do atleta, o psicológico, e a gente ter essa superação, crescer na dificuldade ante uma adversidade que o jogo vai propiciar. Tu vens do Sul, correto? Tu és natural de Caxias mesmo? Caxias do Sul. É um estado onde, que nem aqui no Pará, tem duas forças batalhando no topo ali. Grêmio Internacional, aqui a gente tem Remo e Paysandu. E a gente entrou já na semana do clássico. A gente até conversava em off, pode ser o único clássico da temporada, né? Dependendo se os dois vão se encontrar em fases finais do Parazão ou, quem sabe, numa Copa Verde. Tu costuma avaliar, olhar as rodadas sem ser os jogos da própria Tuna? Ver quem foram os destaques nas outras partidas e tal? Se sim, o que tu imagina que vai acontecer nesse repá? Saindo um pouco da caixa da Tuna Luso brasileira, né? Que eu imagino que o trabalho do técnico também cabe nisso, né? Observar os outros jogos. Vocês devem... Pra gente, o jogo acaba, a gente ainda estuda um pouquinho, pra vocês ainda fica acordado o resto da noite, o restante do dia, vendo ali já o próximo adversário. E o Remo vai ter o repá e depois o clássico contra a Tuna. É futebol o dia todo. Né? Não enjoa, não? Não adianta. Às vezes a gente faz alguma coisa diferente, assim, para dar uma desligada, mas já tem que voltar. Por exemplo, nós jogamos ontem, domingo de manhã, domingo à tarde eu assisti os jogos, assisti campeonato aqui paraense, outros estaduais também, vendo jogadores, vendo onde os amigos estão dos clubes, claro, aí né? Participando, olhando. E hoje de manhã, antes de vir para cá, já olhei o nosso jogo de ontem, juntamente com o analista de desempenho, pontuamos algumas coisas já para cortar e passar para os atletas. Então a cabeça não para, a gente está sempre olhando, já vamos ter que estudar o Castanhal, e a gente gosta disso, né? A gente vive isso, né? Eu, quando estava aqui no ano passado na Série D, eu fui no Mangueirão assistir o clássico pela Série C, o repá, até assim, elogiar muito o Mangueirão. Achei um estádio muito moderno, muito bonito, muito organizado. E foi um clássico naquele momento, assim, feio de se olhar, né? Assim, não foi um jogo jogado, foi mais pegado, muita falta, marcação e tal. E eu já, esse ano, acredito que o clássico vai ter uma qualidade maior. Porque, pelo que eu vi do trabalho ali do Catalá, conheço a comissão técnica do Catalá também, o Julian, que é o auxiliar, percebi já alguns comportamentos na equipe do Remo nesses primeiros jogos. O Paysandu, a gente percebeu também uma equipe muito de força, que para muito o jogo, fez 36 faltas no jogo do Águia, né? Então um time que para o contra-ataque do adversário. Olha o absurdo que é, ele sabe o número de faltas de um jogo que não é o time que ele treina. Mas a gente está sempre com o analista falando sobre isso, citando esses exemplos, porque hoje o futebol é muito detalhe. Verdade. Você tem que estudar o adversário. Então nós vamos estar assistindo sim o clássico, já com um olhar também não só de fora, mas porque vai ser o próximo adversário, o Remo. Então nós vamos estar em loco e também com a filmagem, com o nosso analista, né, estudando esses detalhes aí, porque faz parte, e os jogos têm sido decididos nos detalhes. Vocês gravam todos os jogos? Todos os possíveis, os jogos, né? Todos os jogos a gente passa no hotel, bola parada, pontos fortes, pontos fracos. Eles já vão dormir na noite anterior com um vídeo. Na palestra a gente passa a característica individual de cada atleta, idade, estatura, já sai definido quem vai marcar quem nas bolas paradas. Tudo. Porque a gente sabe que é muito igual o jogo. De repente é numa bola parada que você vai fazer 3 pontos ou não.
A gente está se encaminhando para a reta final aqui já do nosso podcast e a gente adotou o esquema de palpite nesse ano. Se o Júlio César quiser responder, tudo bem. Se não quiser se comprometer também, não tem problema, tá, Júlio César? Vamos abrir, porque aí é a hora que a galera corneta a gente também, né? Grava a tela e já prepara pra xingar a gente, que a gente erra. A gente erra. A primeira rodada a gente errou quase tudo, não foi? Foi triste. Eu até pedi pra não preparar com os palpites. Tristíssimo, porque a primeira rodada a gente errou quase tudo. Vamos lá. Quinta rodada, que cronologicamente é a próxima, porque a quarta será só no outro meio de semana. Sábado, lá no Ninho do Japim, Santa Rosa e Águia de Marabá. Eu acho que o Santinha vai ganhar 1-0. Também acho. 1-0 também? Também Luquita? Vai ser 2-1 pro Santa Rosa. A fase do Águia não está boa. Júlio, se quiser, dá palpite. Se não quiser, fica à vontade. Não, deixa aí, eu vou passar. Então vamos lá. Caeté e Bragantino, clássico da farinha, lá em Bragança, lá no Diogão. Saudade da farinha de Bragança. Saudade da Nossa, Já meu provou a farinha de Bragança, Júlio? Não. É Não? Tem que boa. provar. Não. Arlen, traz uma saca lá de Bragança de farinha pra ele, cara. Por favor. O Júlio precisa provar. Olha, clássico complicado, mas eu gosto muito do time do Caeté. O Arthur tá comandando muito bem o time. 1-0 pro Caeté pra mim. Cara, pra mim vai ser 2-2 esse clássico. Eu já ia falar, pra mim tá com cara de empate. É, Um pra cada lado. tá bom. São Francisco e Cametá no Souza. Difícil, hein? O Júnior Amorim chegou agora pra comandar a equipe do Cametá. E as duas equipes vêm de derrota, né? É. Ainda tem isso. Rapaz, 1-0 pro Mapará. Tô indo de placar magro. Eu vou na tua, 1-0 pro Cametá. Eu acho que o São Francisco ganha. Eu acho que o São Francisco ganha. Vamos. Ninho do Japim no domingo. Castanhal e Tuna Luz. Esse o Júlio vai ter. O Júlio vai ter que optar. Olha, eu acho que a fase do Castanhal é muito ruim. Pra mim, da Tuna. Não é querendo puxar o saco do Júlio César, não. 2-0 e o Wilton Bezerra cai. Cara, eu vou apostar na vitória da Tuna Luso, justamente por essa questão aí do Castanhal vir bastante pressionado. Acho que vai ser 2-1 pra Tuna. Eu ia falar isso também. A questão da pressão, ela influencia muito. A Tuna, ela vai... Não vou dizer que ela vai mais leve e tal. Não é isso. Mas ela vai numa obrigação ali de ganhar para poder ficar ainda na cola das primeiras equipes, né? E o Castanhal vai estar meio desesperado, vai tentar ali aproveitar alguma coisa. Talvez em cima desse desespero a Tuna pode aí conseguir ter os 3 pontos. Não vou pedir o palpite do Júlio pra poupar o nosso Já até falou que nosso não. treinador aqui. Canaã e Tapajós, domingo lá no Benezão, 4 da tarde. Rapaz, jogo complicado, viu? Eu complicado. acho que nós vamos ter outro empate aí. Também acho. Eu vou 1-1. Eu vou apostar em vitória dos donos da casa, 1-0. Vai empate? Qual empate? Eu vou empate. 0-0? Não, qualquer resultado. Qualquer resultado. Eu acho que vai ser empate. E agora é a hora que o torcedor gosta de printar e tal, não sei o quê, porque clássico. Paysandu e Clube do Remo, domingo no Mangueirão, dia 4, às 5 horas da tarde. Ronaldo, começa por ti. Por que eu? Vai, porque tu és o Por mais que eu? De nós 3 aqui, tu és o mais velho. Olha, tá vendo só como o pessoal me trata aqui? Jogou a bomba. O mais né? experiente. Pegou a bomba e jogou assim, plum, segura. Jogou Tu a és o mais bomba. experiente, vai. Cara, vamos lá. Pra mim vai ser um clássico cheio de surpresa. A surpresa no sentido de que não vai ser talvez a melhor equipe que vai ganhar. vencer. Entendeu? O Remo tem mais conjunto que o Paysandu. Mas o Paysandu, nessa última rodada, mostrou que tá numa evolução interessante. Vocês gostam que eu fique a escolher de um lado, né? Não, é contigo aí, ó. Ai. Olha, vamos ter aquele negócio da aposta que vai ser ou empate ou casa, Sim, empate sim. ou fora. Cara, eu acho que aqui ou Coluna da esquerda, coluna da do esquerda, da meio. direita, pois é. Eu acho, na minha humilde opinião, que o Paysandu pode surpreender. E tem um cara que é bom em clássico. Eu não, acho Nicolas? que o Paysandu pode surpreender nesse jogo. Não tô dizendo que o Paysandu tá melhor que o Remo e nem que o Remo tá melhor que o Paysandu. Volto a dizer, o clássico é cheio de surpresas e às vezes um detalhezinho qualquer decide a parada. Então, eu acredito que dentro desse contexto o Paysandu pode surpreender o Remo. Luquita.
Cara, eu posso ser o chato que fica em cima do muro? Vai, à Por que vontade. que eu não fiquei e tu vai ficar? Tu se comprometeu. Por que que eu... Ah, tá vendo? Depois vocês vão ver aí. Galera, eu vou ser o chato que vai ficar em cima do muro. Esse jogo vai acabar empate, gente. 1-1, pra dar tranquilidade pro Hélio, pro Catalá, começo de temporada. 1-1. Não vai ser empate. Olha, Não vai ser. eu vou fazer a minha análise com base na entrevista do Hélio, tá? O jogo contra o Caeté no Diogão maltratou muito os jogadores do Paysandu. E o Hélio fala isso. O Nicolas jogou contra o Águia com os 2 tendões doloridos, que ele diz. E o Paysandu com problemas de lesão, né? O Leandro não joga desde a primeira partida. O Edinho também não figura entre o... Ele foi poupado, Foi Edinho, poupado, né? né? Foi Pediu poupado. pra não jogar, na verdade, eu Foi. acho. E aí, o Carlão se machucou também no Foi. jogo contra o Caeté, lá no gramado do Diogão. E o Remo vem aí de 10 dias de folga, praticamente, né? Fez o treino aberto ontem. O Catalá podendo, com tempo, acho que isso importa muito para vocês técnicos, de poder treinar sem ter um jogo para poder. Tem que descansar, aí tem que preparar para o jogo, enfim, tem toda a questão da preparação física. Eu acho que vai dar Remo 2-1. E o Nicolas vai marcar o gol do Paysandu. É igual eu gosto de ti, porque tu já foi... Porque o Nicolas Pronto. é o maior artilheiro de clássicos repás do século. Ele não né? ficou em cima do muro. Do século, então Cara, pra uma mim... vitória azulina, uma bicolor e um Um empate. empate. Perfeito. Todos os essa 3 sintonia aqui. resultados. Todos os 3 resultados. É isso, senhores. Estamos conversados, ok? Quem quiser seguir o Ronaldão da NBet, que tá com uma cobertura incrível do Parazão. Parabéns, viu, Ronaldo? Obrigado. Muito bom. Não tanto quanto o Arlen. É, Ninguém não, vence o Arlen. É porque o Arlen tá lá na beira do gramado, né? ninguém Ele vence aparece. ele. O time faz gol, ele tá nas imagens da cultura lá, assim, ó, com o celular na cara do jogador. Dizem que a pô. cultura pega a imagem dele ao vivo também. Diz o boato. Como é que a galera faz pra acompanhar o teu canal? Bom, é só acompanhar lá no YouTube, @RS Live Esportes. Também estamos no Instagram agora, atualizando diariamente. Eu tive que criar vergonha na cara e voltar com o Instagram, né? Enfim. E aí, quem quiser acompanhar o nosso trabalho, é só ir lá no YouTube e no Instagram, @RS Live Esportes. Queria agradecer ao Arlen Thiago, do Futebol Paraense, que tá aqui no backstage. Foi quem intermediou esse contato com o Júlio César para ele poder vir aqui dar essa entrevista pra gente. Siga lá, @Futebol Paraense, tá? A tabela, todo final de tabela, o Arlen inventou de Tá botar bonita, o viu? A rosto tabela, eu dele. acabei de ver aqui. Afasta o público isso, com a lataria do Arlen não dá. Júlio César, muito obrigado por ter vindo até aqui, disponibilizado esse tempo. Sucesso pra ti e pra Tuna Luso Brasileira nessa temporada de 2024. Obrigado pela participação aqui. Sempre é bom, né? A gente vir bater um papo de futebol, descontraído também, né? Porque a gente tá acostumado sempre nas coletivas, uma coisa, Uma coisa mais mais séria, né? séria. Um monte de Mas- microfone, é, né, na frente do Mas treinador. parabéns também pelo trabalho de vocês. Obrigado. Obrigado. Muito bom, isso aí. Um abraço a todos. A gente te espera um dia lá no estúdio da Roma FM para participar do nosso Roma Esporte também lá. Com A gente certeza. bater um papo ao vivo também na rádio. Luquita, valeu, mano, muito obrigado. Valeu, tamo Vai- junto. Tirou graça com a minha cara que ele tava de folga esse final de semana, mas tu vai pegar o Boa, repá. rapaz. Eu vou estar de folga. Segue ligado aí, galera. Editoria de Esportes do Roma News. É isso. Siga a gente aqui, se inscreve no canal do YouTube, segue a gente também no Instagram, curte a página lá no Facebook e www.romanews.com.br. A gente sempre deixando você muito bem atualizado sobre o que acontece no Pará, no Brasil, no mundo e na nossa editoria de esporte, que eu e o Luquita, a gente tá lá dando sangue. Fechou? Até semana que vem, um abraço, tamo junto.